Glória a Deus. Amém. Uma boa noite a todos. A paz do Senhor. Quantos estão felizes por estar aqui? Digam amém. O Senhor está aqui. Bom é estarmos na casa do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14. É um texto muito conhecido. Queria compartilhar algumas lições com vocês. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Mateus capítulo 14, versículo 22. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espera. Povo bom de Bíblia. Vamos lá? Posso ler? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu a um monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima das águas. Só até aí. Amém? Queridos, o texto que nós lemos é um texto muito conhecido. Eu particularmente amo, André, as tempestades. O texto de Mateus 14, a partir do versículo 22, é uma segunda tempestade. Não tem como a gente introduzir aqui nessa segunda tempestade sem antes lembrar da primeira, né? Em Marcos capítulo 4, Marcos, a partir do versículo 35, Marcos narra para a gente a primeira tempestade. Jesus com seus discípulos, ele entra dentro do barco e vai fazer o percurso de atravessar para uma cidade chamada Gadara. E aconteceu a primeira tempestade com os seus discípulos. Nessa ocasião, Jesus estava dormindo. E eu acredito muito que nessa primeira tempestade, Jesus ensinou muita coisa para a gente. A verdade é que tudo que Jesus fazia, eu já falei isso aqui outras vezes, é ensinamento para nós. Porque ele precisava ensinar aqueles discípulos como que a igreja se comporta. Era tudo muito novo. Então cada episódio, cada cura, cada milagre, cada detalhe é importante porque era ensinamento. Jesus revelou um evangelho simples, porém poderoso. E era tudo muito novo, então os discípulos aprendiam através de cada detalhe. E na primeira tempestade, Jesus está com eles e ele está dormindo. Você conhece, vento e água, aquela doideira toda, até que os discípulos acordam ele desperta, pergunta, vós não tendes fé? Acalma a tempestade, os discípulos se assustam e perguntam que homem é esse que até vento e o mar lhe obedece. E eles chegam em Gadara, aquele episódio foi marcado por uma autoridade muito grande, podemos citar a autoridade, porque Jesus falou com o vento. Jesus falou com o mar, e isso é autoridade. Um Deus que fala com o vento, que foi o criador do vento.
Jesus ensina para eles ali sobre autoridade. Jesus acorda tranquilo e ele não tem medo. Então, Jesus usa e ensina sobre a autoridade. Também podemos citar que Jesus, talvez nesse mesmo dia, ensinou sobre o segredo de passar a tempestade. Porque uma boa parte da tempestade, Mateus, Jesus estava dormindo. E como que o cara consegue dormir no meio de uma tempestade? Ensinando para a igreja que no meio das tempestades o desespero não vai adiantar em nada. Somente o descanso e confiar. Então ele ensina muita coisa para os discípulos na primeira tempestade. Eu acredito que isso sou eu que chego em Gadara depois daquela experiência. Em Gadara tem outra experiência onde Jesus expulsa uma legião de demônios de um jovem. Eu ia estar assustado com aquilo. O homem falou com o vento. Os judeus estavam acostumados a ver milagres, talvez o Moisés, que através do Senhor abriu o mar, mas aquilo era novo para eles, André. Aí agora, o contexto que nós acabamos de ler, Jesus termina de pregar numa reunião de muita gente. A Bíblia diz que tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Fazendo uma conta básica, aproximadamente 10 a 15 mil pessoas. Ele pregava sem microfone. Não me pergunte por que eu não sei explicar direito. Talvez o auxílio do vento para levar a voz dele. Se ele fala com o vento. Ele usava essas estratégias. Em Lucas capítulo 5, ele sobe no barco de Pedro e usa essa estratégia para pregar para um povo. No meio da pregação, ou já caminhando para o final, não sei ali, os discípulos chegam até ele e dizem: Senhor, está na hora de mandar o povo embora. Jesus diz: por quê? Porque o povo está com um negócio que só crente sente, muito forte. O que é? Fome. O povo está com muita fome. Depois do culto, então, irmão, misericórdia. Parece que saiu do culto amarrado, né, irmão? E Jesus diz para ele: não vai mandar ninguém embora, não. Eu preciso que eles permaneçam aqui. E o discípulo diz: mas fazer o quê, então? Jesus diz: dá vocês de comer para eles. Aí os discípulos: Jesus, deixa eu te contar um negócio. A gente só tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Obrigado, minha irmã. Deus te abençoe. 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, está bom, isso é o suficiente. Se tivesse lá, ia estar, meu Deus. Ele pega aquilo, dá graças ao Senhor e parte. E de repente, Cássio, sem explicação lógica, toda aquela multidão de 10 a 15 mil pessoas foi alimentada com 5 pães e 2 peixinhos. Os discípulos estão assustados, apavorados com o que está acontecendo e ainda sobraram 12 cestos. Eles estão vivendo tudo aquilo, aquela emoção, e termina aquilo ali, termina o culto, né? Então, romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente. Terminou o culto. Culto maravilhoso, teve milagre. Está todo mundo entusiasmado, irmão. Aí, de repente, acaba o culto, Jesus chama os discípulos e libera uma ordem para eles. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Olha no versículo 22 comigo. E logo Jesus ordenou, ou na sua tradução, compeliu. E logo Jesus ordenou os seus discípulos a entrar no barco e passar para o outro lado. Eu gostei dessa palavra, irmãos. Eu fui me aprofundar um pouco mais nisso, porque compeliu, ordenou. E no original, no grego aqui, fala de uma insistência, de uma ordem que foi liberada, mas de primeira houve uma resistência da parte de quem recebeu essa ordem. Isso revela para nós que não foi imediato, houve uma resistência. E será por que houve essa resistência? Eu acredito que é pelo simples fato de Jesus mandar eles irem, mas avisar: olha, vocês vão, mas eu não vou. Então os discípulos olharam um para o outro e disseram: e aí? Vamos? E um olhou para o outro e disse: eu não quero ir muito não. Porque da primeira vez a gente estava com ele, a gente quase morreu.
que vai acontecer agora se a gente for sem ele, Cássio? Acho que Tomé foi aquele que disse, eu não saio daqui. Houve essa resistência dos discípulos em irem. Porque agora Jesus está mandando eles irem e ele não iria fisicamente com eles. A primeira Jesus estava, ele resolveu. A segunda. E eu acredito que aqui Jesus estava colocando em prova aquilo que foi ensinado. Todo mundo aqui passou pela escola, ainda que seja por um período pequeno, mas eu acredito que todo mundo passou pela escola. E todo mundo sabe que você passa um período estudando. Depois que você passa um período estudando, vem a prova. E no período que você está estudando, você tem todo o auxílio do professor. Sim ou não? Durante o período do estudo, do aprendizado, você tem todo o apoio do professor. Mas durante a prova, o professor vira um 007. Silêncio, não te responde, porque agora é hora de pôr à prova aquilo que você aprendeu. Então, se na primeira tempestade Jesus ensina sobre autoridade, Jesus ensina sobre descansar, Jesus ensina sobre várias coisas que o tempo não nos dá para citar aqui tantas coisas que Jesus ensinou, Léo. Agora ele está dizendo, agora eu quero que vocês peguem o barco e vão. Porque agora vocês vão estar à prova aquilo que vocês aprenderam. E é perigoso demais isso, porque aqui a gente aprende muita coisa, sim ou não, irmão? Sim ou não? Vocês estão aí? A gente aprende muita coisa. Mas quando a gente sai daqui, é hora de pôr à prova aquilo que a gente aprendeu. Só que é algo difícil, porque aqui é muito fácil, a gente vibra, o pregador, a nossa pastora está pregando aqui, dizendo que a gente tem que ter fé, a gente diz, é isso mesmo, é fé, e tal. Mas quando sai daqui, alguém dá uma notícia, você diz, meu Deus, é difícil a prova. E eu entendo os discípulos aqui, pastor. Vai, sem mim. Então houve essa resistência, meu pastor. Mas eles obedeceram. Com medo, mas obedeceram. E foram. E as horas vão se passando, Jesus despede a multidão e vai para o monte orar. Ele está lá orando, os discípulos no caminho, um resmungando um para o outro. Eu falei que não era para ter vindo. De repente o cenário se repete. Dedé, e vento. E água, e o vento pega no mar, e as ondas começam a crescer, e tempestade, e chuva. Eles olham um para o outro e dizem, deu ruim. O mais orgulhoso diz, eu avisei, vocês são teimosos. E agora? Na primeira a gente tinha ele aqui. E a segunda? Só que aqui os discípulos não tinham entendimento, André. É que Jesus estava ali. Talvez não fisicamente, André, mas ele estava. Como? Através da palavra. O que você está falando? João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é a palavra. Então quando ele disse atravessa para lá, ele está dizendo vai, porque eu estou ordenando você ir. E a minha palavra vai com você. Talvez eu não estou vendo, mas ele liberou uma palavra. E tem hora que é assim, que no meio da caminhada, talvez a gente olha para o lado, olha para o outro, e não percebe, e talvez, Jesus, cadê você? O Senhor não está aqui, mas Ele te lembra, eu ordenei você aí, se eu ordenei, eu estou contigo nesse vale. Não é porque eles não estão vendo que Jesus não está lá. Ele está cuidando. Só que ele está de longe esperando os discípulos usarem aquilo que foi ensinado. E de repente, a Bíblia diz que é a 4ª vigília da noite. Os judeus dividiam as vigílias em 4 partes. De 6 às 9, a primeira vigília. De 9 à meia-noite, a segunda vigília. De meia-noite às 3, a terceira vigília. E a 4ª vigília das 3 às 6 da manhã. Então,
Mateus está dizendo para a gente que é a quarta vigília da noite. Aí, entre 3 a 6 da manhã. Ele vem até os discípulos. Da forma mais inesperada possível, pastor Amado. Ele vem andando sobre as águas. E eu consigo imaginar a cena, Juan, dos discípulos dentro do barco. De repente, aquele desespero, todo mundo dizendo, vão se despedir, vão morrer todo mundo. O barco vai afundar. E no meio da prova a gente esquece, irmãos. A gente esquece daquilo que foi ensinado. A tempestade, ela tem esse, se nós não vigiarmos, pastor, ela tem esse poder de fazer esquecer aquilo que o Senhor falou para nós. E talvez tem gente que entrou aqui que está passando uma tempestade, uma luta, uma prova, e que você talvez esqueceu daquilo que o Senhor falou com você, ou de quem você é, ou da autoridade que você tem. E o Senhor te trouxe aqui para te lembrar que se Ele te enviou, Ele é fiel para ser contigo no meio dessa caminhada e será até o final. Você pode dizer isso para alguém, rapidinho? Olha para essa pessoa bonita que está perto de você aí, vai. Pode olhar para ela, isso. Diga assim, ó, o Senhor. Não, mas pode falar com autoridade, voz de profeta. Dedé sabe como é que é voz de profeta. Vai lá, fala assim, o Senhor. Não, pode melhorar, vamos lá, diga, o Senhor que te enviou nessa missão, Ele será contigo até o final. Não tem tempestade que vai te parar, não tem luta que vai te parar. Se o Senhor falou, você vai chegar até o final, para a glória e honra do nome dEle. Aleluia. Eles estão assustados com a situação. De repente, Natan, o medo aumenta. Porque do nada aparece um homem de branco. Eu acredito que ele estava resplandecendo, porque toda vez que Jesus se revelava, ele se resplandecia. Os discípulos viram isso no Monte da Transfiguração. Algo diferente acontecia, um brilho diferente. Eu acredito que ele vem e eles começam a olhar e se assustar. E está no texto, não estou inventando, não. E eles começaram a sentir medo e pensar que era um fantasma, irmão. E olha que só tinha homem dentro do barco. Pescadores, acostumados com esse tipo de situação. Mas eles sentiram medo. E começavam a olhar um para o outro, dizendo, é um fantasma, agora vão morrer, o que está acontecendo? De repente Jesus fala com eles, um pouco distante, mas fala dizendo, não tenhas medo, porque sou eu. Não tenhas medo, porque eu estou aqui. E aí eles continuam duvidando um pouco ainda. E eu gosto, Cássio, de sempre me colocar na situação, sabe? Eu ia estar morrendo de medo. Sou medroso, posso nem negar, né? Calopsita, né, pastor? O senhor vai lembrar umas coisas uma hora dessa. Eu sou medroso, irmão. Se eu estivesse lá, os discípulos duvidam que é ele. Aí Pedro vai falar com ele. E eu amo isso aqui, irmãos, porque Pedro vai perguntar, vai indagar dizendo, se é o Senhor mesmo que está aí, ou seja, existe uma dúvida, sim ou não? Existe uma dúvida. Se é o Senhor mesmo que está aí, manda-me ter contigo por cima das águas. Quando eu li isso aqui, irmão, e eu já li várias vezes, mas teve um dia que eu li isso aqui, eu falei assim, cara, Pedro é muito doido. André, Pedro é muito doido, cara. O normal aqui, gente, seria, se é o Senhor mesmo, vem aqui para eu te ver melhor. Vem aqui para eu ver se é o Senhor mesmo.
Sim ou não? Eu estou no barco, tá tempestade, mas aqui eu estou vivo, né? Se é o Senhor, vem até mim. Mas Pedro faz diferente, irmão. Pedro diz assim, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. Eu quero andar também sobre as águas. Eu acho que quando Pedro falou isso, os discípulos ficaram assim, meu Deus, doido. E Jesus diz, vem. Eu acredito que aqui, irmãos, eu sou apaixonado nesse texto, porque aqui eu acredito que Pedro abriu uma porta para a gente. Que porta é essa? Se Pedro não anda, Cássio, por cima das águas, a gente jamais iria imaginar que isso seria possível para nós. Jesus andou, amém? Ele é Deus. Agora nós, se Pedro não faz isso, eu já vi o povo andar em terra seca. E isso já foi algo extraordinário, o maior milagre visto sobre a terra. Mas se Pedro não faz isso, nós não íamos conhecer esse nível de intimidade. E eu preciso chamar a sua atenção para isso aqui, porque Pedro abre uma porta de intimidade, minha pastora. Ele está dizendo, se é o Senhor, eu não quero ficar aqui só no barco. O Senhor tem uma autoridade de andar por cima das e as águas que estão nos açoitando. Então, se é o Senhor, olha a ousadia, se é o Senhor, eu quero também andar por cima das águas. E Jesus diz, alguém entendeu algo? Vem, Pedro. Vem, porque eu estou tentando ensinar para vocês que aquilo que eu fiz na primeira tempestade era para vocês fazerem. Eu dei autoridade para vocês no meu nome, mas vocês estão com medo. Eu quero ensinar para vocês que vocês farão obras maiores do que as minhas. Pedro, vem. E eu acredito que Jesus está feliz ali porque alguém tem ousadia para pedir algo que ninguém pediu. Era possível? Não. Mas Pedro resolveu tentar. E aqui se divide um grupo, pastor Fábio. Uma galera que ficou dentro do barco esperando. E alguém que falou assim, eu quero mais. Eu não quero só ficar dentro do barco. E talvez Jesus chegar aqui e acalmar o vento. Isso é legal. Eu quero algo a mais. Eu quero exercer essa autoridade. Eu quero também poder andar por cima das águas. Eu quero experimentar aquilo que ninguém viveu. Eu quero sentir o que ninguém sentiu. Eu quero tocar, chegar onde ninguém chegou, meu Pai. Eu quero coisas novas com o Senhor. Jesus diz, vem, Pedro. Vem, e Pedro vai descendo. Eu imagino o primeiro passo é o mais difícil, mas ele tem coragem. Tem que ter muita coragem, irmão. Ele tem coragem de descer do barco no meio de uma tempestade. Ele tem coragem de descer. Ele dá o primeiro passo, ele está assustado porque ele não afunda. Aí ele tira o outro pé. Eu fico imaginando o texto. E ele tira e olha para Jesus e começa a caminhar por cima das águas. No meio do caminho, você conhece, ele tira os olhos de Jesus, Cássio, olha para o lado, olha para o outro, e sente medo. E o medo faz ele começar a afundar. Só que sabe o que é muito interessante aqui, irmão? A Bíblia é pensada. Léo, se a unção ali acaba, o normal é ele afundar de vez. Porque isso aqui não é areia, irmão, vai disso que ele vai afundando devagarzinho, irmão. Isso aqui é água. Se a unção ali acaba, se acontece um negócio, ele ia afundar de vez. Mas não, irmão.
ele começa a afundar devagar. Porque o medo fez ele afundar. Sabe o que é lindo demais? É que Jesus permite ele afundar devagar, para ensinar outra coisa para Pedro. O medo te faz afundar, Pedro, mas fica tranquilo. Eu estou aqui e vou te ensinar a lidar com o seu medo, Pedro. E Jesus estende a mão para ele e chama ele homem de pequena fé, porque ainda está duvidando, deu os primeiros passos. Levanta ele anda com Jesus e volta para o barco. E aqui a gente encerra. Ele entra dentro do barco, eu imagino a cena e a conversa depois, que tudo que acontece a gente gosta de compartilhar, né, irmão? É duas coisas que crente gosta de fazer. É comer depois do culto e às vezes compartilhar do que aconteceu no culto. Irmão, foi forte o culto. Dei uns terros, uns mantos. Crente gosta dessas coisas. A palavra, meu Deus, é bom. E imagina a conversa ali. E os discípulos dizendo, caraca, Pedro, tu quase morreu, hein? Tu quase afundou ali, né? Mas alguém olhou e disse, mas Pedro, o que você vivenciou, acho que ninguém mais vai conseguir. Cara, você andou por cima das águas. E eu queria te chamar a atenção para isso. Como você chegou aqui hoje? Talvez a sua vida é como esse barco. E talvez você chegou aqui, e a pastora Marta falou um pouco sobre isso no culto passado. Sabe, gente, às vezes a gente cai numa rotina. Às vezes o culto passa a ser normal para a gente. Às vezes ir à igreja um domingo no mês já está bom para a gente. Sabe? Usufruir da presença que reina aqui. Voltar para casa, mas continuar do mesmo jeito. E talvez para você tá legal assim. Mas talvez existe um vazio aí dentro que ainda não foi preenchido. Talvez existe algo que precisa ser completado aí dentro. E você não consegue completar isso de jeito nenhum, em lugar nenhum, de forma nenhuma. Sabe por que não? Porque a ideia original da criação do homem é conhecer Jesus. Diga comigo, conhecer Jesus. De novo, faz aquela dinâmica, olha para alguém de novo. Você está de máscara, está tranquilo, diga, você foi criado para conhecer Jesus. E isso é progressivo. Então, quando você para, você se sente incompleto, você se sente vazio, você estaciona e nada mais pode satisfazer você, porque algo dentro de você, Ayrton, clama aí dentro e grita: eu preciso estar perto do meu Criador. Eu preciso estar perto do meu Criador. Eu preciso querer mais de Deus. Eu quero. Não consigo às vezes, porque é uma guerra. Mas lá no seu espírito isso grita. Só que Deus te trouxe aqui e o Senhor falou comigo isso em casa. Que o Senhor está à procura de alguém que tenha a ousadia de Pedro. Que não quer mais viver no barco parado, mas que quer tomar uma atitude. Eu estou te vendo de longe, mas eu quero mais. Eu te vejo nas pessoas, eu te vejo nas pastoras, eu vejo o Senhor nos pastores, eu vejo o Senhor no pastor Fábio, eu vejo o Senhor no louvor, eu vejo o Senhor no irmão fulano, mas, irmão, Deus quer entrar em você. E talvez num nível extraordinário, porque esse nível, quem decide é você, cara. É você quem decide esse nível.
Se você vai parar aqui, ou se você... Irmão, Ezequiel capítulo 47, o anjo chama o profeta e diz: Ezequiel, vem, mede 1000 côvados, e ele vem. E quando ele vem, as águas vão se aprofundando, e ele começa a caminhar, o anjo mede mais 1000, ele continua. Quanto mais ele vai, mais fundo fica. Aí quando chega o ponto essencial, qual é? O profeta diz que não dá mais para andar. Só pode passar a nado. E dependendo da correnteza, você não tem nem controle. O nível de intimidade é esse. Aleluia, alguém entendeu? O nível de intimidade é esse. Eu perco o controle. E eu quero ser levado pelas suas águas. Eu quero que o Senhor me conduza. Mas talvez você se acomodou em ficar com as águas nos joelhos. Legal o culto hoje. Não, é mais do que isso, cara. O Senhor está te chamando. Mas esse negócio não é para mim. Não, esse negócio não é para mim. Eu não sei. É para você sim. A intimidade, a porta da graça está aberta. Você tem livre acesso para entrar. Aquilo que você vê em outros, aquilo que você vê na internet. Irmãos, eu comecei a pregar com os meus 14, 15 anos de idade, eu comecei a pregar. E eu comecei a ouvir pregadores, pastora Marta no YouTube, e eu tentava imitar eles em casa, não ria não. Eu colocava fundo musical, pegava o controle do DVD, na época era DVD já, pegava o controle do DVD e imitava os pregadores, e falava: Senhor, caramba, será que um dia eu consigo pregar assim? Será que eu vou pregar um dia? Aí a primeira vez que eu fui pregar, eu lembro, preparei um sermão de 40 minutos, falei: meu Deus do céu, vou dar lugar. Comecei pregando, preguei tudo em 3 minutos. Deu 3 minutos, acabou o sermão. Eu falei assim: não posso parar aqui agora, que não é saudação. Veio para mim: não cantei não, que seria pior, o povo ia embora. Aí eu comecei a repetir tudo. Repeti, irmão, é o 2, o filme 2. Comecei a repetir tudo, irmão. Acabei de pregar todo triste. Eu lembro meu primeiro pastor, o pastor Sebastião, todo: meu filho, foi uma bênção. Eu falei: oh meu Deus. Ele está profetizando, está mentindo não, em nome de Jesus. Foi uma bênção. Eu lembro que cheguei em casa triste, aí comecei a orar ao Senhor, pedir ao Senhor. E eu lembro que um dia eu estava ouvindo o Marco Feliciano pregar. Ele pregou uma palavra com o tema: põe-te em pé que eu falarei contigo. Ezequiel capítulo 2, eu lembro até hoje. Ele estava com aquele cabelo liso, boi lambeu que ele fez na época. Ele pregou esse texto, irmãos, eu lembro que eu chorava, eu pulava. E ali o Senhor falou comigo: a porta da graça está aberta. Você não precisa ser mais um igual a eles. Porque já tem um Marco, já tem um Felipe, já tem uma pastora Marta, já tem um pastor Fábio. Eu te chamo hoje para você viver algo novo, eu e você. Algo que eu tenho para você, com a sua identidade, com o seu jeito, com as suas limitações, mas é eu e você. Só que o caminho você precisa buscar. E eu buscava, irmão, eu passava a madrugada estudando e lendo, nunca. E o Senhor fez na minha vida. Eu creio que ainda está fazendo. O Senhor me levou em outros estados para pregar o Evangelho. E o Senhor ainda está fazendo. E eu estou contando isso para dizer para você que você decide o que você vai viver em Deus. O 100% está preparado para você. A tua história talvez já está escrita pelos dedos de Deus. Talvez não está escrita. Mas, filho, isso não é predestinação? Não. Porque você vai decidir se você vai viver o 100% de Deus ou não. Que Deus está te chamando hoje, no meio dessa tempestade toda mesmo. Vem andar sobre as águas.
Vem contemplar o que eu, Senhor, já preparei para você. Você fica de pé comigo? Sabe, irmão, no Antigo Testamento, as pessoas eram escolhidas a dedo por Deus, e 2, 3 pessoas exerciam a função sacerdotais, as funções de levitas, e só eles, esse grupo restrito, podiam desfrutar de algo diferente. Mas com a chegada de Jesus, o véu do templo se rasgou, e agora eu e você temos esse livre acesso para entrar e viver e desfrutar dessa presença maravilhosa. Mas como eu disse para você, e repito isso, como eu preguei domingo passado, talvez você tenha sido o seu maior gigante, seu maior inimigo. Mas o Senhor falou algo comigo nesses últimos dias e eu queria compartilhar com vocês. O que eu faço para começar, Felipe? O que eu faço? O que eu faço? O Senhor disse para mim, meu filho, foque na intimidade. Intimidade comigo. Intimidade com Ele. Sabe, intimidade é desfrutar da presença dEle o tempo todo. É o seu acordar, é o seu deitar, é o seu almoçar, é o seu trabalhar. Aí, irmão, às vezes eu estou no meu trabalho lá, irmão, e às vezes tem essa ocasião no meu trabalho de eu ter que procurar material, e às vezes eu acho material rápido assim, irmão. Teve um amigo meu que brincou comigo, caramba, você está com o olho de raio-x. Falei, porque eu tenho um segredo, eu vou procurando e orando em línguas. Fica igual um doido, se alguém passa perto, chama a ambulância na hora. Leva, que é doido. Mas é isso, é intimidade. É você sentir a presença, o cheiro dele 24 horas por dia. É você entender que ele está aí com você e quer te revelar algo extraordinário, quer te mostrar, e ele está te convidando hoje. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Vem andar sobre as águas. Vem, porque eu quero te mostrar algo que você ainda não viveu. Você pode fechar os olhos comigo? Fecha os teus olhos. Você pode louvar isso? Ore aí agora, vai. Diga, Senhor, eu quero viver algo novo com o Senhor. Eu não quero ser mais um sobrevivente do barco. Eu quero tomar posse da autoridade. Aleluia. Eu quero tomar posse da intimidade. Ore isso. Diga, Senhor, eu quero mais. Aleluia. Não floresça e não haja fruto mais. Isso. Declare isso. Que seu amor está nele. O seu amor está nele. Oh, Jesus. O nosso amor está no Senhor. E ainda, Pai, que a figueira não floresça.
Ainda que na árvore não tenha fruto, ainda, Pai, ainda que o produto da oliveira minta, nos alegraremos, porque a nossa alegria não vem de árvore, não vem de fruto, não vem da terra. A nossa alegria vem do Senhor, que é o nosso Pai. Aleluia. Pai, nós queremos fazer uma aliança com o Senhor agora, de se entregar por completo, Pai, e viver tudo que o Senhor tem para nós. Eis-nos aqui, Jesus. Não nos deixe atrapalhar os seus projetos, não nos deixe atrapalhar o teu agir. Nos conduza, Jesus. Nos conduza, nos conduza, nos conduza, nos conduza. Eis-nos aqui, Pai. Fique à vontade, Jesus. Os nossos sonhos estão em Suas mãos. Os nossos projetos estão em Suas mãos. As nossas vontades estão em Suas mãos. Vamos usar a autoridade que o Senhor derramou sobre nós e vivermos tudo que o Senhor preparou para nós. Se você crê nisso, levante as suas mãos. Levante, levante, levante. E adore ao Senhor aí agora. Abra sua boca, isso. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga que Ele é santo. Diga que Ele é maravilhoso. Reage, mas adora. Isso. Enche essa casa de adoração. Abre a sua boca e adore a Ele em confirmação. Diga aleluia. Aleluia. Isso. Isso. Adore. 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 Abra a sua boca e adore a Ele. Adore a Ele. Isso. Isso. Você chegou sem força aqui, mas você vai adorar agora e Ele vai te restaurar. Ele renova as suas. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Isso. Ele está aqui, Ele está aqui. Tem uma presença de Deus aqui. Ele está pegando na sua mão hoje e está te trazendo para viver algo novo com Ele. Está te trazendo. Se prepare para viver o novo de Deus. Se prepare. Se prepare para viver o novo de Deus. Deixa Ele te tocar. Isso. Espírito Santo, a casa é sua.